Meus queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast EBD em Síntese, desta feita, começando o quarto trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, a classe de juvenis. Nesse trimestre estaremos tratando sobre andando em amor. E nessa edição nós contaremos com a participação especial da nossa comentarista da lição de juvenis, a nossa irmã Thaís de Paula. Eu já quero saudá-la com a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos vocês, aos professores também que estarão aqui assistindo. Para mim é uma honra e um prazer poder estar participando aqui juntamente com vocês. Muito bem, o prazer é todo nosso, satisfação. Com certeza vai enriquecer bastante o nosso episódio, nosso podcast. E conosco também, mais uma vez, como você já conhece, a nossa irmã Milka. Paz do Senhor, Milka. A paz do Senhor, José, a paz do Senhor, Rinaldinho, a paz do Senhor, Thaís, a paz do Senhor, professor, papai, mamãe. É um prazer estar com vocês novamente. E dessa vez não estou desvantagem, temos mais uma presença feminina com a gente, que é a Thaís. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Muito bem. E conosco também o nosso irmão Reinaldinho. A paz do Senhor, Reinaldinho. Paz do Senhor, pessoal. Se você que está em casa nos assistindo, e a paz especial para a irmã Thaís, né? Professora Thaís, comentarista da lição de juvenis desse trimestre. Uma gratidão estar aqui com você. Muito bem. Queridos, o título da lição de número 1 é Deus é Amor, e o texto que vai embasar essa lição é 1 João capítulo 4, versículo 8, que diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E para iniciar a nossa lição, eu queria que a nossa irmã Thaís, que é a comentarista desse trimestre, fizesse aqui uma breve introdução, quais os objetivos do trimestre, né, dessa lição do trimestre, que tem como título Andando em Amor, o que ela pensou ao escrever essa lição para que o professor pudesse trazer os seus alunos nessas lições, nessas 3 lições do nosso quarto trimestre. Então, essa lição carrega um tema muito importante, né, principalmente para os dias de hoje, onde vemos o amor sendo deturpado, né, de várias maneiras. O sentido do amor tem sido esvaziado, né, e reduzido a um sentimento utilitarista, né, hedonista, né. Nós vemos as mídias, as redes sociais, os ditos influencers, né, corroborando com isso, né, disseminando esse tipo de amor que, na verdade, não é o amor de verdade, né, a essência real do amor. Então, é muito importante esse tema dessa lição justamente para trazer para o adolescente, para os juvenis, na verdade, que tem contato, né, com esse tipo de conteúdo, né, seja na escola, seja vizinhança, familiares, redes sociais. É importante que eles aprendam o que é realmente o amor, baseado na palavra de Deus, né? Então, a lição ela vai começar ali trazendo o amor de Deus, né? Se formos ver aqui no sumário, ele vai trazendo o amor de Deus, os diferentes tipos de amor, né? Vai trazer as dimensões, né, do amor ágape, e depois ele vai entrar um pouco mais explicando 1 Coríntios 13, né, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, e a gente vai destrinchando direitinho e aprofundando ali o real sentido de amor que Paulo trouxe em 1 Coríntios 13. Perfeito, muito bem. Milka, aí na etimologia da palavra amor, o que a gente pode aprender com este sentimento, com esse mandamento tão nobre que a palavra de Deus nos deixa? Muito bem. Eu achei muito interessante porque ela trouxe, já que ela está aqui, a gente pode começar diretamente com ela, isso é muito interessante, essa experiência é muito bacana. E Thaís, ela trouxe a etimologia da palavra dividida em algumas áreas, né? Então, ela trouxe em relação à língua portuguesa, em relação à filosofia e em relação também à teologia, ao que Cristo nos vai dizer sobre o que é o amor. De todas elas, eu acho que a filosofia foi aquela que me chocou um pouquinho mais, porque é muito atual. É o que a gente mais vê, e eu acho que é o que os adolescentes mais têm contato também, porque eles estão inseridos no meio, nós também estamos nesse meio, em que tudo agora tem que nos fazer bem. A ausência de dificuldade
ela agora é sinônimo de felicidade, é sinônimo de prosperidade, e o amor, ele também tem que ser algo fácil, algo leve, algo simples, sem dificuldades. Um negócio bem idealizado. E quando a gente vê que isso não é de hoje, é algo que já carrega há séculos, a gente pode entender aí também a importância de trabalhar essa temática com os nossos alunos. Porque, se a gente for ver, as pessoas querem ser amadas, né? Elas buscam esse sentimento e elas não sabem onde encontrar e têm uma ideia errada. Então, já começar o trimestre entendendo o que é, de onde vem, o significado que carrega, traz uma importância para eles compreenderem a importância e estudar essa lição. Porque talvez alguém possa ver sobre o amor. Deus é amor, ele nos ama, Jesus morreu na cruz, é só isso. E não é só isso. É algo muito mais complexo e muito mais profundo que permeia todas as áreas da nossa vida e que a gente tem que entender desde o início. E achei genial trazer realmente essas áreas para eles entenderem, não apenas o que eles estão acostumados, não apenas o que a Bíblia diz, mas da realidade deles, partindo do português, e é isto. E é importante também, Mica, lembrar que a gente acaba traduzindo o amor numa perspectiva nossa, né? Então, se a gente diz que Deus é amor, a gente vai traduzir isso na nossa ótica. Por isso que é importante trazer isso para o adolescente, para ela não levar a imagem do amor de Deus de acordo com o que ela aprendeu na escola, nas redes sociais, no mundo afora, né? É importante que ela aprenda realmente o que é a real definição do amor, o que é verdadeiramente amor, como é que realmente eu amo, né? E a lição realmente vai destrinchar isso muito bem ao longo de 13 lições, né? E é muito importante para você, professor, dar essa empolgação, né, nos seus alunos para eles virem todas as aulas, né? Você dá esse incentivo, invista nas suas aulas, em enriquecer com maior quantidade de informações possíveis que sejam atraentes para os seus alunos, criando dinâmica para que eles venham realmente, porque é algo que está muito precário hoje em dia, né? As pessoas banalizaram o amor, né? Banalizaram realmente a definição do amor. Perfeito. E dentro desta definição, Thaís, me corrija aqui se eu estiver errado, mas eu acredito que é a sua área de atuação, a psicologia, e você traz aqui justamente o que é amor dentro do campo também da psicologia. E aí, como é a sua área, eu queria que você já também falasse a respeito dessa definição do campo dessa ciência chamada psicologia. Então, a psicologia, ela basicamente vai trazer essa definição que está na lição, né, que é o sentimento construído a partir de 3 fatores, né, emoção, atitude e comportamento de proximidade. Então, ela vai dizer o quê? Que a depender da intensidade de cada um desses fatores, é que vai se definir os tipos de amores, né, se é um amor amoroso, romântico, se é um amor entre amigos, se é um amor de família, né? Vai depender desses 3 fatores. E existem outros que falam que são apenas substâncias químicas, né? Que são hormônios, né? Que causam esse sentimento de amor, né? Muitos acreditam nisso, mas na verdade a gente pode até finalizar que também e não está equivocada essa ideia, até porque tudo que a gente sente, nosso corpo produz um certo tipo de hormônio, de substâncias, mas não é somente isso, né? São várias coisas aí que estão atreladas. Perfeito. Dentro também, no campo filosófico, Reinaldinho, nós vemos aqui que há uma diferença de viés, um viés mais na antiguidade, uma busca pela beleza, e no amor aqui na pós-modernidade, que já é um pouco no sentido de um sentimento relativo e até hedonista e utilitarista. Então, nós vemos aí uma diferença bem grande dentro da própria filosofia desse contexto do amor. E aí eu queria que você também, nessa definição no campo da filosofia, nos trouxesse aí mais informações a respeito, principalmente sobre essas diferenças que nós enxergamos aí de um conceito de amor no campo antigo, na filosofia antiga,
e de uma filosofia hoje pós-moderna bastante enviesada com essa questão hedonista e utilitarista. Eu gosto muito do que a professora Thais escreveu, porque ela, nessa lição número 1, ela vai criar um axioma. Ela vai partir de um ponto inicial, né? Um ponto que derruba todas essas outras conceituações sobre o amor, né? Ela vai dizer, o nome da lição, o título da lição é Deus é amor. Então, ela começa partindo desse ponto de vista. E isso é muito legal, porque ela está trazendo conceitos, que hoje, o nosso problema hoje, nos nossos jovens, é conceito. O problema deles de acharem que ficar com alguém a cada esquina, isso é um problema, isso é um problema de conceito, isso é um problema de conceito filosófico, né? Porque eles estão tratando o amor como algo hedonista. Outros, se você vai pegar um socialista, por exemplo, né, que crê no marxismo histórico, né, o materialismo histórico marxista, ele vai dizer que o amor é aquilo que é mais útil, né? Então, você vai ter socialistas, se não me engano, o Bertrand Russell, ele vai dizer, ele vai dizer que era bom que você matasse todos os mendigos, por exemplo. Isso era bom, isso é legal, isso é amoroso, porque você está dando mais oportunidade para outras pessoas ocuparem aquele espaço que eles estavam e tirando aquelas pessoas da existência, da subsistência. Então, essas noções de amor, elas são nocivas, elas são perigosas, por assim dizer. Elas destroem não só o indivíduo, mas a sociedade como um todo, não é? O amor, esse é o amor pós-moderno. O amor da antiguidade, ele é descrito aqui, a irmã Thais colocou, a professora Thais colocou, como um amor, uma busca pela beleza e pelo bem, certo? O amor que é manifesto através da teologia, através da Bíblia, através do amor de Deus, que é o tema, o Deus é amor, ele é interessante porque ele destoa desse conceito filosófico antigo. Porque ele se baseia aqui na beleza e no bem, mas conceitos abstratos, conceitos não pessoais. Nós cremos que o amor, o bem e a beleza, eles existem em Deus como coisas absolutas, porque Deus é amor, né? Então, qualquer busca pela beleza, qualquer busca pelo bem, ela tem que subir até chegar a Deus, que é o bem supremo, que é a beleza suprema. Mas, mesmo assim, a gente vai estudar aqui, a gente vai ver nessa lição muito rica, que o amor de Deus é revelado no homem, né? Então, a noção de Jesus Cristo morrendo numa cruz na cruz do Calvário, aquela visão grotesca de Isaías, capítulo 53, é uma coisa que não é bela, não tinha nele beleza, não tinha parecer, nem formosura, e Deus agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, né? Então, você quebra essa noção de beleza helênica, corpos perfeitos, pessoas perfeitas. E também do total de hedonismo, né? Que hedonismo há nesse amor, nessa imagem de Isaías 53, nenhuma, né? Então, é um amor totalmente contrário a essa filosofia que a gente vê, principalmente nos dias atuais da pós-modernidade, né? É um amor, como a lição traz, sentimentalizado. E hoje as pessoas banalizaram muito este mandamento, né, do amor. Qualquer coisa hoje é amor, não importa quantas pessoas sejam, não importa o sexo, não importa nada. Portanto, é o amor. Quantas são, não, mas isso é amor. E o que importa é amar, não importa como seja, o importante é amar. E as pessoas hoje estão chamando de amor o que a Bíblia não chama de amor, chama de outras coisas, e aí a gente vê que são totalmente diferentes daí. E pela teologia cristã, o amor é uma definição muito mais profunda do que essas definições que nós vemos na sociedade moderna. O D.A. Carson, que é um pastor, um teólogo americano, ele escreveu um livro dizendo a difícil doutrina do amor de Deus.
é muito complicado. A gente vai ver aqui que ela é insondável, né? E que esse amor, ele é insondável. É muito difícil. Como é que eu vou me relacionar? Como é que eu posso dizer que um ser que sempre existiu, que tudo criou, né? Me ama. Eu que sou imperfeito, finito, pecador, né? É uma complexidade, assim, grande, mas que é E como é revelada. que, e como é que eu vou amar, né, com o amor de Deus, se eu não alcanço compreender o amor dele? É possível amar a Deus assim de todas as coisas, com todo o seu entendimento? Com toda a sua... Será que é possível isso, né? Se ele é a própria fonte do amor, como é que eu vou amá-lo assim, de uma forma tão sublime, acima de todas as coisas? É um tema. E assim, quando a gente estuda amor também, aí vem outros aspectos, como a justiça de Deus, como é que um Deus amoroso. Indissociáveis, é verdade. Exatamente, e as pessoas tentam criar essa dissociação, essa separação, quando na verdade o amor de Deus ele abrange todos esses demais atributos dele, Milka. Isso mesmo. Inclusive, é por isso que o amor dele nos constrange. Ele nos ama da forma como nós somos, sendo pecadores, e isso muda nossa concepção e muda a forma como a gente vai tratar o outro e vai amar o outro. Se as pessoas entendessem que Deus nos ama e como é a forma que ele nos ama, nós amaríamos diferentes. Nós não estaríamos buscando um amor simplesmente para nos satisfazer. Nós estaríamos buscando amor em prol do outro também. Às vezes a gente confunde a ideia de amor porque a gente não sabe o que é amor, que entra no que Renaldinho falou, questão do conceito. E falta muito é o conceito também. A gente sente a necessidade de ser amado, a gente quer ser amado, mas a gente também ama, mas a gente não sabe como demonstrar isso. E mesmo que entre, Milka tem as linguagens do amor, certo? Elas são ferramentas, nos ajudam a entender o outro, nos ajudam a nos entender, mas não é só isso. Não adianta eu saber que eu preciso que o outro se sinta amado presenteando. A minha intenção qual é? Como é que eu vou dar esse presente? Vou dar esse presente pensando em mim? Vai ser exatamente como eu quero? Mas quando a gente entende que como era amar uma pessoa que é independente do que ela é, não é só quando ela faz algo bom para mim, vai para além disso, isso muda. Aí você fica, mas Milka, é possível? É. E é bem interessante quando Thaís traz na lição as questões dos atributos de Deus, os incomunicáveis, que são aqueles que a gente não vai ter, a gente não vai ter onisciência, a gente não vai ter onipresença, a gente não vai ter onipotência. Mas tem aqueles que são comunicáveis. Alguns dos atributos de Deus são compartilhados conosco. E amar é um desses. Só que nós não somos perfeitas. Nós somos pecadores. Então, aí é onde o Espírito Santo entra, trabalhando nossas vidas e nos ajudando a amar cada vez mais. Não é uma missão fácil. E talvez isso seja um ponto bem interessante para fixar com o aluno, professor. De que não é fácil amar. De que não é tão simples assim. Que Jesus fala que a gente deve amar até mesmo o nosso inimigo. Aí começa a complicar. Que amar não é só fazer aquilo que eu quero que... Não é só fazer aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Não é bem assim. Não é só isso. Não era amar apenas quem me faz bem. É o meu próximo. Inclusive, quando o meu próximo é aquele samaritano. Os samaritanos de Jesus não estavam bem. Mas ele era o próximo. Ele demonstrou amor. E a gente deve demonstrar amor também. E que também não é da noite para o dia. Que vai haver frustrações. E aí, a proximidade com Deus, a intimidade com Deus, nos levará a aperfeiçoar esse amor para com o outro. Então, que não é possível a gente amar verdadeiramente sem ter intimidade com Deus. A 1 João 4, ele vai dizer, o apóstolo, que como é que você diz que ama a outro se você, aliás, como é que você ama a Deus se você não ama aquele que você vê, né? Deus você não vê. E o seu próximo você vê, mas você não ama o seu próximo, você não ama o seu irmão, e você diz que ama a Deus. É necessário os dois, e só vai ser possível com essa intimidade com Deus. Ilka, desculpa, é só para acrescentar algo assim, corroborar com o que ela falou, que é importante a gente pensar no amor, como diz a lição, né? É muito além de um sentimento, né? Um sentimento. O amor, ele é racional, é uma decisão. Uma decisão você toma racionalmente, né? Então, já que é uma decisão,
O amor é baseado na razão do que é correto, do que é duradouro, puro e verdadeiro. Então, não podemos basear nossas decisões com base em emoções e sentimentos. Por quê? Porque emoções e sentimentos são voláteis, são inconstantes, a gente não pode basear nada nisso, né? Inclusive, nossas decisões não podem ser baseadas nisso, né? Então, o amor é racional que gera sentimentos, né? Pode gerar sentimentos de admiração, carinho, altruísmo, né? Empatia. O amor é racional, ele gera sentimentos. Então, esse conceito pela teologia é justamente isso, tirar essa ideia de sentimentalismo. Eu senti aquela coisa muito romântica, que o que importa é o que eu sinto, aquelas borboletinhas no estômago, e quando não sinto mais, pronto, deixou de ser amor, o amor mudou, né? A gente vê muitas pessoas, muitos famosos falando, acabou porque o amor mudou. Gente, o amor Isso não. é algo descartável, né? Exatamente. Tem um teólogo, Thaís, que fala assim, ele diz que não troque, que há pessoas que não se apaixonem por corpos bonitos com almas feias. A pessoa, às vezes, vem aquilo e tenta... Eu particularmente, Thaís, vejo esse amor, o amor que vem de Deus, quando ele vem de Deus, ele tem um certo tom de antinatural. É uma coisa, porque assim, como é que eu vou amar o meu inimigo? Isso não é natural, né? Você não vê um leão amando uma gazela, e vice-versa, né? É difícil, mas é um amor que vem de Deus, e ele diz, ama os seus inimigos, orai por eles. Ele nos amou, nós sendo inimigos, né? Daí vem Pois também que é sobrenatural. Deus não nos ama, eu amo tanto eles, com aquele sentimento, são tão fofinhos. Não, precisam. Não, eu decidi amá-los e vou salvá-los, porque eu os amo e eu decidi amá-los. É completamente racional, né? E ele traçou um plano doloroso, né? Ao nosso ver, a gente vê, poxa, você entregar o seu filho, o seu bem mais precioso por seu inimigo, né? É algo como o Reinaldinho falou, é antinatural, né? Por isso que é insondável, é inimaginável, nossa mente não alcança. Só iremos alcançar, entender esse amor quando tivermos nossos corpos transformados, né? Tivermos lá no céu, né? E poder entender plenamente o amor de Deus. Mas enquanto formos seres humanos, é só aceitar o que é realmente o amor, mas compreender, jamais vamos compreender. O John Stott, ele tem uma frase, ele fala assim, para a gente fechar essa questão, talvez, dos conceitos, ele vai dizer que se você quer um conceito de amor, não vá no dicionário, vá ao Calvário. Você encontra o que é o real amor. Um amor que é natural, que ultrapassa todo o entendimento, né? Perfeito. E esse amor que é transmitido a nós, ele é também um atributo de Deus, né? A lição ela traz muito bem aqui no tópico 2 sobre os atributos de Deus, seja eles comunicáveis ou incomunicáveis, né? Deus tem aqueles atributos que só ele tem. Ninguém mais possui esses atributos, como onipotência, onisciência, onipresença, soberania, mas alguns atributos ele resolveu compartilhar conosco. E um desses atributos é justamente o amor. E que maravilha é desfrutar deste atributo, né, que Deus compartilha conosco. Veja que até isso é amor, né? Você compartilhar com o ser humano, que é uma criação sua, algo tão sublime como o amor, que faz parte do caráter de Deus e que todo amor provém dele. Então, veja que é algo muito sublime da parte de Deus, e compartilhar conosco, seja ele, por exemplo, a lição cita aqui a bondade, a fidelidade, e também esse amor que nos alcança e nos permite também amar outras pessoas, assim como nós fomos amados e somos amados por ele também, Reinaldo. Eu acho legal porque tem uma regra básica no atributo de Deus, do amor, que é para você ter amor, para existir real amor, você precisa, em primeiro lugar, ter a opção de não amar.
né? Então, junto com o atributo do amor de Deus, você tem o atributo da liberdade em escolher a Deus ou não, né? Então, você, para poder amar, o primeiro requisito, você tem que não amar. Então, para eu poder amar a Deus, eu tenho que primeiro não ter a oportunidade de não amar. E aqui é onde entra aquela pergunta: mas se Deus fizesse a gente já amando Ele, perfeito. Não é assim que funciona, porque para haver amor é necessário haver liberdade, né? Sequestro era sei lá, era um cárcere privado, era um roubo, uma coisa assim. Pois é. Deus não sequestra ninguém, Deus não possui ninguém. Quem faz isso é demônio. Demônio faz, demônio possui as pessoas, né? Tem obsessão pelas pessoas, mas Deus não. Deus é muito educado. Deus, ele não vai ficar num lugar que a pessoa não quer. Aliás, se ele manda, se uma pessoa que passa a vida fugindo de Deus, o melhor lugar que ela pode ficar é longe de Deus depois da vida. Então, no inferno, Deus dizendo: rapaz, eu lhe amei até onde deu, mas você não me quis. Não dá, como José já falou, não? O amor de Deus, da sua justiça, da sua bondade e do seu poder. Muito bem. Thaís, você traz aqui no subtópico 2 as expressões do amor de Deus. E aí, é interessante aqui a parte final desse tópico é que a maior expressão do amor de Deus é justamente quando ele entregou o seu único filho para morrer na cruz. E aí você cita muito bem o texto áureo da Bíblia Sagrada, que é João 3,16. Né? E queria que você abordasse mais essa questão. Então, eu tenho, quando eu estava escrevendo a lição, eu estava pensando, poxa, as pessoas atribuem muito amor àquela imagenzinha do coração, né? Quando a gente vê o coração, já associa, isso é amor, né? Mas a real imagem que deveria ser utilizada deveria ser a cruz, né? Porque ali realmente foi a expressão máxima e não existe nenhum outro exemplo que possa superar esse de amor, né? Porque se a gente for olhar Deus, né, Jesus, como Deus, em toda a sua glória, perfeição, né, se destituiu, ou seja, ele se desfez de toda a sua glória. O Pai entregou o seu Filho ali para morrer por inimigos. Por isso que não existe expressão maior do que essa. Porque quem faria isso? Né? Eu não sei, professores que estão assistindo, se vocês têm filhos, imaginem você entregar seu filho que você cuidou com tanto carinho por uma pessoa que te despreza, que não te valoriza, que te trata mal, que não quer saber de você. Você faria isso? Você alcança imaginar, alcança ter esse tipo de amor, né? Então, é a expressão máxima. Não tem como aprofundar mais do que isso. Não tem explicação maior do que essa. Ele simplesmente entregou o seu bem mais precioso. E Jesus se desfez de tudo que ele era, da sua glória, da sua riqueza como Deus, né? E se fez homem, um simples homem. E ainda morreu, né? Foi lacerado, né? Cuspiram nele, arrancaram seus cabelos, arrancaram sua carne. Então, ele foi humilhado, né, por inimigos. Nós não merecíamos esse amor. Então, essa é a expressão máxima do amor de Deus. Muito bem, Milka, e quando a gente olha o apóstolo Paulo falando, por exemplo, até você olha assim, por algum inocente, talvez alguém até ousaria morrer. Eu lembro, por exemplo, daquele filme O Milagre na Cela 7, que nas cenas finais tem aquele personagem que ele vai e troca de lugar com o personagem principal, que agora me foge a memória, porque ele era inocente, ele sabia que ele não tinha cometido aquele crime. Então ele vai e diz: não, vamos fazer uma troca aqui, porque eu sei que você não cometeu nada disso. Alguém pode ousar trocar de lugar com alguém que é inocente, mas como é que alguém ousa trocar de lugar com alguém que é certamente culpado, é declaradamente culpado, inimigo seu, e você ainda tem a coragem, a ousadia de morrer no lugar daquela pessoa? Então, é por isso que você falou, que o amor de Deus nos constrange.
Paulo diz, né, julgando nós assim. Então, essa imagem do amor de Deus, ela é algo que realmente, como diz o hino da harpa cristã, é muito além do nosso entendimento. Isso mesmo. E a gente pode pensar, se um justo, ele morre por um injusto, um inocente morre por um culpado, a sensação que a gente vai ter é de injustiça. Venhamos e convenhamos. Se sair no jornal a notícia de que um inocente, ele morreu no lugar de uma pessoa que cometeu suicídio, ele resolveu pagar a pena dessa pessoa, seria algo que iria nos espantar. Como é que pode abrir mão da sua vida por alguém que fez tanto mal? É algo de escandalizar mesmo, não encaixa. Seriam altos comentários. Talvez fosse aquele ficasse no auge nas redes sociais, pessoas indignadas, enfim. Mas isso aconteceu. Cristo, ele morre por nós ainda somos pecadores e continuamos pecando. A gente somos pecadores arrependidos e justificados por causa de Cristo. Mas a gente vai parar para pensar um dia que a gente não pecou, é complicado. E agora eu lembrei de um comentário de um aluno. Ainda na lição do trimestre passado, a gente falando sobre o jovem rico, e teve um momento que a gente falou sobre pecado, justificação, enfim, e a gente entrou nisso de, será que alguém não peca? Será que tem como a gente passar um dia sem pecar? E teve um aluno que disse, professor, é o seguinte, no dia que eu penso que eu não vou pecar, que eu vou dizer que eu digo para mim mesmo, hoje eu não vou pecar em nada, é o dia que eu mais peco. É assim, eu fiquei, é bem assim mesmo, porque nós somos pecadores. E nós somos falhos com Deus. A gente não consegue, por nós mesmos, deixar de pecar. É obra do Espírito Santo, é algo gradativo, é a santificação, e só na glória que não haverá pecado. Mas, claro, nós conscientemente não queremos pecar e buscamos não pecar, né? E Cristo, ele morre em nós nas condições pior. Quando a gente queria pecar, quando a gente não conhecia ele já morre por nós e ele faz isso por amor a nós e sem buscar algo em troca. Ele sabia que nem todos da humanidade iriam aceitá-lo, mas ele morre mesmo assim, ele vem mesmo assim e ele sofre algo que era para nós sofrermos, que era a ira de Deus. Jesus, ele carrega todos os pecados sobre ele e momentaneamente naquela cruz ele está separado do Pai, porque Deus, ele não é compatível com o pecado, ele não vive com o pecado. E naquele momento Jesus carrega todos os pecados da humanidade, momentaneamente está Deus ali separado. Então aquela dor com certeza foi uma dor maior do que todas físicas que ele estava sentindo, porque ele era o ser perfeito, era o próprio Deus encarnado, e naquele momento estava levando todos os pecados, todos os males, tudo que alguém poderia fazer contra ele, ele estava levando sobre si de uma forma real, não era de uma forma figurada, ele realmente estava levando sobre ele. E eu vou aproveitar para dizer um detalhe que a gente esquece às vezes sobre o amor, é que o amor também é justiça, o amor também é correção. E falar isso para essa idade é bem interessante, porque tem-se o costume de se dizer que adolescente é rebelde, que adolescente não obedece pai, não obedece líder, não obedece pastor, não obedece ninguém, faz o que quer fazer o que quer e pronto. E muitas vezes a gente diz isso porque eles não concordam com a liderança, não concordam com o que é dito pelos pais, e não entendem por que isso é feito com eles. Fica naquela cabeça, por quê? Mas eu tô certo, não tá errado. Mas explicar a eles que quem ama vai corrigir. Quem ama, Provérbios diz que é pai que ama, corrige o seu filho. Quem ama vai buscar a correção. Deus nos ama e Deus também nos corrige. Não é porque a gente é pecador que Deus também deixa passar tudo impune, não. As consequências, ela vem, Deus nos alerta, Deus nos explica, Deus nos orienta, Deus corrige. Às vezes a consequência que vem é tirar algo de nós, mas porque Ele nos ama, Ele não quer que a gente se perca. E os nossos pais, os nossos líderes, professores, nossos pastores, quando fazem correção, é porque também não querem que eles se percam. Deixar isso claro para eles, que às vezes quando chega um irmão ali na igreja, chama ele ali no cantinho, jovem, não faça isso não. Jovem, não posta mais aquilo, não tá certo.
Não é porque quer podar e moldar simplesmente, mas porque é amor. É uma pessoa que teve mais experiência, sabe mais para frente, entende que aquilo vai trazer consequências ruins, e por amor a ele, ó, não faz isso não. Sempre frisar isso para o nosso aluno à medida do possível, para que eles não achem que estão soltos e nem achem que quem vem corrigir, quem vem falar, está simplesmente querendo derrubar. Às vezes realmente está querendo ajudar, sabe? Deixar isso claro. E que tanto Deus, quanto seus pais, quanto os pastores, aqueles que amam, que decidiram amá-lo, vão buscar corrigir. Muito bem. E dentro dessas características, nós temos aqui o tópico 3, Thaís, você elencou aqui 3 características, eu sei que existem outras, né, bastante características, mas eu sei que o escopo da lição é limitado, e você elencou aqui 3 características do amor de Deus: insondável, imutável e incondicional. O que a gente poderia trazer para o nosso professor, para nossos alunos, e que é importante, a gente não pode esquecer de trazer dentro dessas características do amor de Deus, nessa lição de número 1. A gente já falou bastante, né, que o amor de Deus ele é insondável, né, a gente não pode alcançar nem dimensionar esse amor, né, e é realmente dar valor a algo que não tem valor, né? É uma característica assim do amor de Deus, é dar valor àquilo que não tem valor, né? E é algo que é inimaginável, a gente não consegue mensurar esse amor, é insondável, nós jamais conseguiríamos mensurar isso. E é imutável, ele não muda. Nós falamos também um pouco sobre isso, que as pessoas, o amor mudou, não, o amor acabou. E, inclusive, tem um conceito do amor trazido pelo filósofo Platão, que ele fala que amar é algo que é a busca por algo que você deseja, né? Amar é desejo, né? E isso é um conceito que acaba sendo bastante trazido hoje em dia também. Muitas pessoas pensam dessa forma. Eu queria trazer um pouco sobre o que Platão falou, que ele fala que desejo é aquilo que faz falta. Então, eu amo aquilo que me faz falta. Então, a partir do momento que aquilo não faz mais falta, eu não desejo mais, né? Então, é descartável, né? Então, é um conceito de amor que muda, né? É um conceito de amor consumista, né? Eu pego, consumo, descarto, né? E esse não condiz com o amor, é um amor falho, né? Não é o amor, na realidade, porque o amor, a característica do amor é imutável, né? Deus não muda, né? E, consequentemente, o amor dele também não muda. E o amor dele é incondicional, independe de quem for. Ele não faz acepção de pessoas, né? Pode ser a pior pessoa do mundo, pode ser um assassino, um psicopata, Deus ama. Ele não concorda, condena as ações, as atitudes daquela pessoa, mas ele ama incondicionalmente. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais ou menos. Nada. Ele sempre vai te amar. Mesmo aquelas pessoas que decidem pela morte eterna, Deus os ama, né? E é preciso trazer esse conceito de incondicional, e a gente precisa aprender. Por isso que quando Deus fala amar os seus inimigos, é justamente isso, é amar incondicionalmente. Seja que você goste, seja que não goste, seja do teu agrado ou não, você tem que amar, né? E não é fácil aplicar isso na nossa vida, porque é muito difícil. Às vezes a pessoa é uma pessoa insuportável, mas a Bíblia fala suportando-vos uns aos outros, né? Suportai-vos uns aos outros. A gente tem que se suportar, né? E pedir a Deus graça e misericórdia e sabedoria, e pedir a Deus que nos ajude a aprender a amar como Ele ama. Por mais que nós nunca vamos alcançar a amar como Ele ama, nunca. Enquanto formos seres humanos, jamais alcançaremos, né? Mas o importante é a gente sempre buscar isso, né? Como se fosse nadar para o horizonte. Você nada, 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 e cada vez que você nada, parece que o horizonte fica mais distante. Mas o importante é que você continue nadando até um dia, não aqui, obviamente, mas um dia iremos alcançar, compreender
sentir e poder amar plenamente como Deus ama. É muito importante isso que Thais está falando, que a professora ela está falando, porque a gente precisa tomar cuidado com a heresia do universalismo. É a ideia de que todo mundo vai para o céu, de que Deus ama a todos e que Deus vai botar todo mundo dentro de um balaio só, justos e injustos, e vai todo mundo para o céu e o inferno é reservado apenas para o diabo e os seus anjos. Nem se preocupe que esses dias eu vi um pastor, até que ele foi um pastor, né, que foi levado para um programa de televisão, e ele falou, não, todo mundo vai para o céu, ninguém vai para o inferno, né? Isso não é verdade. Olha, tem uma frase, eu não lembro de quem é atribuída, a quem é atribuída, mas Deus ama ao pecador, mas odeia o pecado. Isso não está na Bíblia, né? Mas é uma reflexão teológica verdadeira, né? Então, veja, quando você vai ler aqui, Atos 10, 34 ao 35, né? 34 e 35. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama incondicionalmente, mas que lhe é agradável aquele quem, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Então, ou seja, o amor de Deus ele é incondicional, ele vai amar a todos. Mas a pessoa, como nós já falamos, ela é livre para escolher para onde vai passar a eternidade. Essa é a escolha mais importante da nossa vida, é saber onde vamos passar a eternidade. Muita gente famosa hoje, né? Elas dizem que amam a Deus. Eu tenho Deus no meu coração, eu amo a Deus. No primeiro gol que faz é glória a Deus, mas na primeira falta, no cartão amarelo, é um palavrão bem grande. Não conhecem a Deus. E lá em 1 João 4, 7 e 8 vai dizer assim: e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Né? Então, reversamente falando, se eu não conheço a Deus, eu não amo do jeito que é para amar. E onde é que eu conheço a Deus? Aqui, ó. É o manual. É a regra. Quem não entende a palavra de Deus, quem não estuda a palavra de Deus, quem não se aprofunda, quem não tem amor pela palavra, não peca, erra, porque não conhece a dimensão, a profundidade, nem a altura, o mínimo, porque isso aqui, tudo que se pode falar de Deus é porque foi revelado. Então, para seja insondável esse amor, melhor do que conhecer esse amor é senti-lo através da palavra. E por isso que o apóstolo Paulo, sempre quando ele vai escrever, ele vai dizer assim, que aqui, em Efésios 3, 18 e 19, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, ou seja, tem até aquela... Isso a gente aprende lá no DEPIM, que a cruz, né, ela é para cima, relacionamento com Deus e com os outros. Então, eu não tenho como amar a Deus se não amo meu irmão. E nem tenho como amar ao meu irmão se eu não amo a Deus. É fingimento, é falsidade. De todas as formas. Perfeitamente. E dentro também do amor de Deus, este amor também ele é revelado através da Trindade. Eu sei que esse conceito de Trindade às vezes pode parecer um pouco complicado para o entendimento humano, mas nós vemos que dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e através das Escrituras, nós vemos que esse amor é revelado nessas três pessoas, como um Deus amoroso, como um Pai amoroso que envia o seu Filho para morrer por nós e através do Espírito Santo que nos é dado. E Milka, quando nós olhamos João 3,16, que é o texto, talvez o texto mais conhecido da Bíblia, o texto áureo da Bíblia, nós vemos como esse amor é descrito como um amor que é de tal maneira, né, que Deus enviou o seu Filho ao mundo
para salvar a humanidade. É algo impressionante que até nos falta palavra para descrever esse amor. Exatamente. Falta palavras para descrever como é este amor, né? Ele de tal maneira, não tem como dizer exatamente como ele nos amou, porque é algo que foge ao entendimento humano. E a gente tem que Deus, como sendo a primeira pessoa da Trindade, Deus Pai, ele criou todas as coisas, nos criou, coloca-nos já no jardim perfeito, e o homem peca, e mesmo pecando, ele não nos deixou de nos amar. Pelo contrário, ele prepara o plano perfeito da salvação, que vai ser executado por seu Filho, Jesus Cristo, mas porque ele nos ama. O pecado nos separa de Deus, mas, assim, Deus, ele continuaria sendo Deus dependente da gente. Deus disse, tá bom, já deu, vocês tiveram sua chance, pecaram, acabou. Ou então, lá no dilúvio, tá bom, vamos acabar com a comunidade aqui. Deus continuaria sendo Deus. Nós somos criação dele, ele é o nosso Senhor, e a nossa vida pertence a ele. No dia que ele desse basta, era basta. Mas ele não optou por isso. Ele optou por nos dar outra chance, dar uma chance novamente à humanidade, enviar Jesus Cristo para pagar pelos nossos pecados, sabendo que o salário do pecado era a morte. E a nossa morte não seria suficiente. Ele se envia através de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é Deus, para morrer por nós. Então, Deus, ele mostra o seu amor, ele mostra o seu amor quando ele cria a humanidade, ele mostra o seu amor depois, quando ele dá o basta à humanidade, mas nos dá outra chance, e mostra o seu amor com o plano perfeito dele, que é perfeito, não tem brecha. Se a gente aceitar o plano, seremos salvos em Cristo Jesus e viveremos uma vida para ele aqui e teremos uma vida eterna com ele, no lugar onde não terá dor, não terá tristeza, onde não haverá morte, não haverá pecado. Nós estaremos com ele plenamente. É o plano perfeito, não há brecha. E isto é ele nos mostrando o seu amor. Então, a gente vê este amor sendo manifesto na primeira pessoa da Trindade dessa forma. Muito bem. E esse amor, ele é de uma essência tão grande, Thaís, que ele se expressa até muito mais do que a própria palavra ágape, né? Que é um dos termos aí para amor. Com certeza. E quando a gente traz assim a definição de essência, o que é essência? Né? A essência é o centro, é a base, é aquilo que é mais importante de um ser ou de algo. Né? E até a metafísica ele vai trazer o conceito de essência como algo constituído por propriedades imutáveis. Né? Ou seja, um exemplo, se a gente pegar a água, né? A água, a essência dela é constituída por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Se a gente tirar um átomozinho dali, né, de hidrogênio, por exemplo, ela perde a essência, ela deixa de ser água. Né? Então, a mesma coisa é Deus. Não existe Deus sem amor, nem existe amor sem Deus. Né? É uma coisa que é totalmente intrínseca um ao outro. Né? Não tem como separar, não tem como tirar, é a essência do Pai ali. Né? Então, Deus é a própria definição do amor. E não tem como conhecermos o amor verdadeiro sem conhecer a Deus, que foi o que a gente já abordou aqui várias vezes. E esse amor também ele foi revelado através do seu filho, Reinaldinho, que veio ao mundo para, como diz o texto, né, o verbo se fez carne. Ele foi a manifestação visível, né, deste amor de Deus com a humanidade. É verdade. Tem um escritor que ele escreveu um livro chamado O Homem Eterno. E ele vai tratar o seguinte, ele vai dizer que o homem é diferente de todos os outros animais. Né? Ele tem características próprias que o tornam único dentro da criação. Mas Jesus é o homem que é diferente de todos os homens, porque ele é eterno. E em Jesus você vai encontrar, porque veja, se Cristo faz parte da Trindade, né? E Deus é amor, e se nós formos ler 1 João, capítulo 1,
vamos ver que o próprio Cristo, que é o Logos, que é o Verbo, ele também é Deus, por assim dizer. Então, ele também é amor. Cristo, como está dizendo aqui, ele é o amor encarnado. Ele é a manifestação visível do Deus invisível. Em todos os seus aspectos. Em justiça, em sabedoria, em poder e em amor. Né? Na verdade, o fundamento de tudo não é a caridade, não é as curas que ele fazia, é o amor. O maior deles é o amor. Né? E aí eu gosto muito desse versículo aqui. Filipenses 2, né? Eu acho esse capítulo impressionante, porque ele fala muito. Eu tenho certeza que ao longo dessa lição a gente vai estudar mais acerca disso, mas aqui você pode pausar o vídeo, você que está em casa, e ler isso aqui. Mas tem alguns pontos que eu acho interessante que o apóstolo nos fala: tenha o mesmo sentimento. Né? Então, embora seja uma decisão, seja uma escolha de corpo, alma, espírito, seja de vontade, mas mesmo assim, ter esse sentimento que houve em Cristo, de se esvaziar de si mesmo, de se humilhar a si mesmo, porque é isto que o amor de Deus faz conosco. Essa revista que a irmã Thais escreveu, que a professora Thais escreveu, ela nos humilha. Porque ela vai nos mostrar o quê? O amor de Deus revelado em Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, nós vamos ver através do Espírito Santo, que revela as nossas fraquezas, nossas esquisitices, nossas estranhezas, né? Então, em Jesus é revelado esse amor. No Espírito Santo nós somos constrangidos a isso, né? Nós já lemos João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho de aquele que crê, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E aí? Né? Por quê? Veja, a grande questão é a guerra, professora, que você está passando nesse momento agora, não é uma guerra contra os seus alunos, contra a mídia, contra o sistema pornográfico da televisão e da internet. Não. A sua luta é uma luta espiritual. A sua luta, você não vai vencer botando o seu aluno no canto de parede e dizendo para ele amar Jesus, não. A sua guerra é com amor, é com armas espirituais que você vai vencer. Então, a ideia aqui é que, através da palavra, você demonstre aos seus alunos o que é esse amor de Deus, né? Então, essa ideia de se humilhar, de se entregar a si mesmo, quando expressas e quando encarnadas em Cristo, nos humilha. Tem uma frase de C.R. Sproul, que ele vai dizer assim: saber que Deus sabe tudo de mim e ainda assim me ama é, de fato, o meu consolo definitivo. Então, essa lição, esse trimestre é poderoso. Eu creio que no final do ano, talvez na próxima aula, no meio das próximas aulas, vocês vão ter, assim, alunos transformados, alunos mudados da água para o vinho, né? Porque é uma batalha que o professor da EBD tem que ter. Olha só, o Espírito Santo, né? O amor derramado, né? Ou seja, o Espírito Santo está com você, porque você mostra o exemplo de Cristo na palavra de Deus, e o Espírito Santo está ali com você, lhe instruindo, lhe dando estratégias para você conseguir instrumentalizar e alcançar o coração daquele adolescente, daquele jovem, que a gente sabe que chegam na aula. E, meu amigo, que eu sempre falo aqui, né, a professora amigo sempre fala que tem adolescentes, jovens que chegam carregados, e que é na EBD que esses fardos são entregues, né, através da palavra de Deus ao nosso Senhor Jesus. Muito bem. E quando nós lemos Romanos capítulo 5, versículo 5, já caminhando para o final dessa lição, poderia passar aqui várias horas comentando só nessa lição 1. Imagina aí o que vem por aí durante todo esse trimestre. O versículo 5 do capítulo 5 de Romanos, o apóstolo Paulo disse que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração
pelo Espírito Santo que nos foi dado, irmão Milton. É mais uma manifestação do amor desta feita aqui na terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Exatamente. É o Espírito Santo que derrama mesmo esse amor em nós, que nos inunda deste amor. Tem um corinho infantil que diz: Deus derramou o seu amor em meu coração, como uma fonte d'água, sempre vai jorrar, chuá, chuá. A gente sempre ensina. Lembrou, Reinaldo, do seu tempo também? Mas eu acho interessante esse corinho, porque é realmente isso. O amor de Deus, ele nos inunda. E é uma fonte viva em nossos corações. Quando o Espírito Santo faz morada em nós, nós temos o amor em nós, nos moldando, nos ajudando. E esse Espírito Santo também é aquele consolador que Jesus nos prometeu. Deus pensou em tudo, ele não nos deixou órfãos, não nos deixou sozinhos, desamparados, deixa o seu Espírito Santo conosco, para que a gente tenha sempre em nós este amor, a pessoa que é o amor. Então, não há motivos de desespero. Claro, a gente somos seres humanos, a gente vai ter momentos de tristeza, de dor, mas lembrar que quem está em nós é o próprio Deus, é aquele que morreu na cruz por nós, é aquele que nos fez, é aquele que está conosco, é uma forma de termos também esperança para continuar. A vida, ela não é fácil, e nesses momentos, a gente está numa plataforma online, tem pessoas de vários estados, então não sei como é que funciona em cada estado. Mas aqui, nessa faixa etária, a gente vai ter alunos preparando, por exemplo, para ir para uma instituição federal, ensino médio, por exemplo. E vão estar, às vezes, sobrecarregados, pensando, e se eu não passar, e se der errado, e se não der certo, como é que vai ser o futuro? E, às vezes, se perdem nesse meio, nesse tanto de esperança. E a própria esperança está nele. A nossa vida, ela não é resumida em apenas um objetivo, mas a nossa vida é para glorificar a Deus, seja no êxito, numa aprovação, ou seja até mesmo numa reprovação. E este Espírito Santo que está em nós, este Deus que está em nós, ele nos dá graça, ele nos ajuda e ele vai confirmando em nós. Se a gente buscar viver para a glória dele, as coisas serão mais leves. E a gente vai começar também a sentir este amor. Às vezes a gente vê o amor como sendo algo tão abstrato, inclusive o amor de Deus. Mas a gente parar para pensar que este amor está em nós, porque aceitamos a Cristo, muda a nossa concepção, muda muita coisa. Esse amor, ele transforma, esse amor muda a vida. E você, professor, aproveita essa lição realmente para falar sobre Deus, para falar sobre o que ele faz, para falar que Deus transforma, para falar que ele dá vida, para falar que ele está conosco, porque é transformador. As pessoas se convertem porque pregamos o evangelho, e o evangelho é uma expressão de amor do próprio Deus. Então, a gente está tendo uma oportunidade ímpar, que é passar um trimestre falando todos os domingos sobre este amor. Em várias perspectivas, sim, mas é o mesmo amor. É sobre o mesmo Deus. E isso é capaz de impactar a vida do seu aluno de uma forma muito significativa. E você ver o seu aluno de uma forma totalmente diferente. Porque se este evangelho não transformar, se este amor não transformar, não tem mais o que transformar. Porque só ele, só Deus, que fez tudo isso, pode transformar. E aí eu faço o convite. Intensifique suas orações pelas suas aulas, pelos seus alunos, porque, como o Reinaldinho bem falou, é espiritual. A gente não está indo pela força. É Deus quem transforma e requer oração. Talvez se a gente tenha algum aluno mais difícil, e com essa lição fique mais difícil ainda. Venhamos e convenhamos, sabemos que o inimigo, ele é real, ele não se agrada, e ele não quer que o evangelho seja difundido, nem que vidas sejam transformadas. Então, as lutas possam ser que aumentem, mas levem em oração. Também busque ajuda de uma liderança, do seu pastor, do seu superintendente, para estar com você em oração, trabalhando com os seus alunos. Eu acho que a gente ainda não tinha tido um currículo, pelo menos não recentemente, que falasse exatamente sobre essa temática. Talvez tivéssemos uma lição dentro do trimestre falando sobre o amor de Deus. Mas essa é a primeira vez que eu tenho lembrança, né? De que a gente está vendo 13 lições falando sobre Deus e sobre o seu amor, de
em vários aspectos, em várias áreas, que são importantíssimas. Então, invista tempo em leitura, invista tempo em estudo, invista tempo em oração, invista no seu aluno, porque isso pode ser realmente muito transformador para ele. Muito bem. Para nós concluirmos, eu queria passar a palavra para a comentarista desse trimestre, irmã Thaís, para deixar suas considerações finais sobre essa lição 1. Também, se quiser deixar alguma dica pedagógica, ou mesmo uma dica de leitura para o professor se aprofundar nesse assunto, você fica à vontade, Thaís. Tem um livro muito bom, que é do nosso amado pastor Antônio Gilberto, que é Frutos do Espírito. Né? Eu recomendo, né? Ele aborda sobre o amor como fruto do Espírito, que também vai ser abordado aqui na lição. E é muito enriquecedor que o professor possa ter esse livro para aprofundar ainda mais as suas aulas, deixar mais rica. Né? E realmente, como o Milka falou, é uma lição que eu também nunca tinha visto antes, né? Abordando assim, o amor de forma tão profunda. Confesso que, para mim, poder estudar essa lição foi algo enriquecedor. Eu cresci muito ao estudar e me debruçar para poder escrever, né? Foi muito enriquecedor para mim e acredito que para você, professor, também, quando você estiver se debruçando para estudar, se aprofundando, não se atenha somente à lição, né? Aqui é muito resumido, existe muito mais coisas que você pode acrescentar aqui, né? Então, não se atenha apenas à lição, mas enriqueça o seu conteúdo, torne o conteúdo algo atrativo para os seus alunos, né? Visando realmente que eles aprendam, que eles absorvam, né, o que está sendo transmitido. Né? Então, ore por seus alunos, que é também fundamental. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, e sabemos que o inimigo está a todo tempo, né, zanzando por aí, principalmente nos pensamentos dos nossos adolescentes, através de más influências. Então, é importante, professor, que você seja uma boa influência para ele e também se achegue mais a eles também, né? Que eles possam ter você como uma pessoa de referência e de confiança, né? Acredito que isso vai dar até muito mais credibilidade ao que você está falando, ele vai levar muito mais em consideração o que você está falando, justamente por ter essa aproximação maior com você, né? Então, invista no seu relacionamento com os seus alunos também, que é muito importante. E acredito, né, que vai ser de grande bênção, né, o estudo dessa lição nesse trimestre, e que Deus abençoe todos vocês, né? Para mim volto a falar, foi uma honra poder participar aqui com vocês e agradeço essa oportunidade. Muito bem, nós que agradecemos, agradeço mais uma vez a participação do nosso Reinaldinho, Milka, e mais uma vez a nossa irmã Thaís. Deus abençoe e que possamos ter outras oportunidades ao longo do trimestre para contar com a vossa participação, com certeza será bastante enriquecedor para todos nós. Nós queremos agradecer também a todos que assistiram esse episódio, que Deus abençoe a todos e que a aula seja enriquecedora para os seus alunos, que Deus, através da sua palavra, venha trazer libertação, venha trazer sabedoria ao seu povo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.